eu queria falar um pouco com vocês de um assunto que a gente já vem pensando, sabe, há algum tempo, de como será este homem do novo mundo. O homem que estará presente nessa revolução que o globo passa, nessa revolução que o planeta Terra está passando, nessa revolução em que nós todos somos co-autores, co-criadores. À medida em que interferimos na natureza, à medida que interferimos nos momentos deste globo, dessa Terra, e fazemos deste planeta um planeta melhor ou um planeta igual, pior nunca, mas que ele seja sempre um planeta que possa nos abrigar, um planeta que possa fazer com que nós todos sejamos não só absorventes deste mundo, usuários deste mundo, mas que saibamos doar a este mundo, que sabemos criar as condições para aqueles que vêm e para nós mesmos. Imaginemos assim que exista a vida após a morte. Eu acho que todo mundo aqui, né, independente da religião que tenha, independente da crença que tenha, acredita na vida após a morte. Uns que vai para o céu, outros que sabem que acreditam que algumas pessoas vão para outros lugares, outros acreditam que os espíritos que sabem que desencarnam aqui no nosso planeta vão habitar outros lugares, outras ou ficar na erraticidade. Não importa, mas que, de uma forma geral, nós sempre acreditamos que existe a vida após a morte, né? E por isso que falamos dos espíritos, e por isso que falamos desses nossos irmãos, nossos anjos protetores, porque se não existisse a vida após a morte, esses anjos também não estariam lá, esses nossos amigos protetores não estariam fazendo parte das nossas vidas e assim por diante. Uma outra coisa que sabe que eu acho que todos nós concordamos é que tudo evolui, né? O planeta Terra não é igual a como era há milhões de anos atrás, quando havia grandes transformações, grandes cataclismos, grandes erupções e assim por diante. Outros tipos de animais viviam no nosso planeta. E ele foi se transformando, ele foi, sabe, passando por várias transformações e que o fez com que ele chegasse ao momento que nós carregamos aqui hoje, né? Também vamos acreditar, sabe, que existe, né, que nós fomos todos criados simples, como diz, sabe, o livro dos Espíritos, simples e ignorantes. Ou seja, espíritos que nasceram e, sabe, sem o conhecimento, sem o desenvolvimento, mas que através das experiências, através, sabe, das várias experiências que vão passando, que nós vamos crescendo, que vamos evoluindo e assim por diante. O homem de hoje não é igual ao homem do ano 1000, né? E nós somos muito diferentes do homem do ano 1000. Temos mais tecnologia, temos mais conhecimentos, temos mais informações, temos mais relações. As coisas hoje são diferentes do ano 1000 da era, depois da era na era cristã. O homem do ano 1000 é diferente do homem do tempo do Cristo. O homem do tempo do Cristo é diferente do homem de 5.000 anos atrás, sabe, antes do Cristo. E assim por diante. Por quê? Porque tudo vai evoluindo. Tudo é uma questão de evolução. Tudo faz parte desse processo de evolução, né? Portanto, aonde estão, sabe, esses espíritos que estão sempre falando, que nós falamos o seguinte: olha, Deus não para de criar. Deus cria eternamente, até porque se ele parasse de criar, nós estaríamos meio que estagnados, nós estaríamos sem essa possibilidade de evolução, de crescimento, de desenvolvimento. Então existe, sabe, várias diferentes, mundos diferentes e assim por diante. Portanto, é razoável supor que nós tenhamos também mundos habitados em outros lugares, em outros, sabe, nessa galáxia enorme da qual nós somos apenas um pequeno pontinho entre bilhões e bilhões de outros planetas que existem espalhados aí por todo o universo.
né? Nós estamos agora chegando, por exemplo, vocês acompanharam as notícias que estamos chegando em Marte. E aí os cientistas estão buscando o quê? Estão buscando vida em Marte. Estão buscando ver se há possibilidade de existir vida em Marte. É claro que eles não é uma vida humana, uma vida como a nossa, mas eles estão buscando vida, sabe, microbiana, ou seja, uma vida que ainda está em fase de desenvolvimento. Portanto, seria um planeta em que abriga vida ainda que não está totalmente desenvolvida, assim como foi a Terra. Há bilhões de anos atrás, a Terra também estava na mesma condição. E nesse processo de evolução, ela vai estar sempre se transformando, sempre evoluindo. Portanto, né, nós devemos acreditar que a Terra também vai evoluir mais do que é hoje. E aí está a grande questão em que nós, seres humanos, que habitamos a Terra neste momento e que usufruímos dos benefícios dessa Terra neste momento, né, para o nosso aprendizado, para as nossas experiências, para o nosso desenvolvimento do nosso conhecimento, é importante saber o seguinte: se a Terra vai evoluir, nós precisamos também evoluir, porque senão não vamos acompanhar o desenvolvimento desse planeta Terra. Não vamos estar prontos para habitarmos o planeta Terra à medida em que ele vá se desenvolvendo, que ele vá crescendo, que ele vá evoluindo. Portanto, nos orientam sempre, né? Os espíritos nos orientam dizendo o seguinte: olha, é importante que você saiba que existe nesse processo todo um processo de imigração e um processo de emigração. Existem espíritos, existem companheiros nossos, nós mesmos, nós todos, né, que podemos não estar acompanhando o desenvolvimento do planeta. E, portanto, vamos ter que buscar outra morada, buscar outros lugares para poder desenvolver, para que possamos nos desenvolver. Há companheiros entre nós também que se desenvolvem numa velocidade superior ao que o planeta está se desenvolvendo. Há uma velocidade maior do que aquela que o planeta está transcorrendo nesse instante. E, portanto, eles também conquistam o direito de estar em outros lugares, de estar em outros planetas mais evoluídos, mais adaptados ao desenvolvimento moral e intelectual que eles carregam, né? Portanto, isso é uma lei natural, isso é uma coisa natural e que nós devemos encarar isso como sendo uma coisa que fatalmente vai acontecer. Então, qual será o homem deste futuro do planeta? Porque é mais ou menos, a coisa acontece mais ou menos assim. Se você chega num ambiente, se nós chegamos num ambiente e aquele ambiente não nos agrada, aquele ambiente está carregado, a gente diz que é um ambiente pesado, um ambiente que não faz parte do nosso jeito de ser, nós nos afastamos desse ambiente. Nós não vamos mais nesse lugar, né? Se, por outro lado, né, nós encontramos um ambiente onde também, sabe, todo mundo está estudando, todo mundo está só pensando, filosofando e imaginando coisas, sabe, que nós não temos capacidade, a gente também não se sente bem nesse ambiente e fala o seguinte: lá é muito chato, sabe, não dá, lá não é muito legal, tá com umas músicas que eu não gosto, tal, então eu também não é o lugar que me agrada. E assim é o nosso desenvolvimento planetário. Vai chegar um momento em que não vai ter ninguém lá falando para você: ó, você vai para cá, você vai para lá. Mas o simples fato, a simples situação de nós não nos sentirmos bem num determinado lugar é que nos fará ir para um lugar ou para outro. É óbvio que isso tem toda uma regra, tem toda uma lei que rege todas essas coisas e que isso é elaborado pelo plano espiritual, e o plano espiritual está cuidando sempre disso tudo, né? Então, todos nós vamos evoluir. O planeta Terra vai evoluir também. E como é que a gente faz, sabe, para evoluir, para acompanhar o desenvolvimento do nosso planeta, acompanhar o desenvolvimento dessa Terra em que habitamos hoje, para que possamos dizer o seguinte: eu estarei junto da evolução do nosso planeta, sempre. É através daquela máxima que o Cristo nos deixou: fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Cristo disse isso
no momento absolutamente fantástico da sua trajetória, da sua, sabe, do seu ensinamento moral, ao dizer, ao propagar, ao fazer com que os nossos companheiros, os discípulos daquele momento, eles pudessem entender como é que eu sou melhor, como é que eu faço o bem, como é que eu faço para fazer, sabe, para entender a complexidade das coisas, fazer com que isso torne real. E o Cristo, numa máxima maravilhosa, sabe, disse o seguinte: faça ao próximo aquilo que você gostaria que te fizesse. É claro que isso tem toda uma conotação de fazer o bem, né? De fazer aquilo que deve ser feito, dentro daqueles conceitos que o Cristo vinha propagando, dentro de uma evolução moral, dentro, sabe, de um conceito de moralidade, de ética e de estética, inclusive. Portanto, é importante, né, que nós entendamos isso. E aí tem uma outra lição do Cristo que ele absorveu, ou seja, que ele buscou de uma pessoa que viveu antes dele, inclusive, que, aliás, né, dizem que foram pessoas que foram enviadas para preparar o terreno do Cristo, para saber um terreno fértil para poder falar. E olha que o Cristo não falava de uma maneira direta, falava por parábolas e falava de uma forma que às vezes nós, sabe, temos dificuldade, inclusive, de entender. Precisamos de ajuda para destrinchar todas as parábolas que ele nos propôs. Mas ele disse o seguinte: como é que eu faço isso? Através do conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Nos conhecer, nossas fraquezas, sabermos das nossas possibilidades, sabermos daquilo que somos capazes, sabermos até onde podemos ir, sabemos quais são as condições que nós temos para fazer o bem ao próximo. Tudo isso é importante. É importante para que nós todos não estejamos fazendo algo que não seja aquilo que deve ser feito ao nosso próximo. Portanto, é importante se conhecer. Não é à toa que hoje os consultórios, os psicólogos, os terapeutas estão abarrotados, estão sendo procurados cada vez mais. Por quê? Porque há uma necessidade do homem, deste homem que quer enfrentar o futuro, deste homem que quer ser o homem da nova terra. Este homem precisa se conhecer. Ele quer se conhecer. E quando eu estou falando do homem, eu estou falando daquele que é a essência do homem, aquilo que faz parte da consciência, de onde se armazena todo o conhecimento, todo o amor, todo o sentimento, que é no espírito. E não neste corpo de matéria que eu vou deixar um dia, que eu já tive outros e terei outros, com certeza. Não sei se aqui na Terra, vai depender da minha capacidade evolutiva, mas um dia eu terei outros corpos. É por isso que nós precisamos nos conhecer. O homem de bem respeita o próximo, respeita as diversidades, respeita, sabe, as condições sociais das outras pessoas, tentando apoiá-lo a melhorar-se, respeita, sabe, todas as situações que estão ocorrendo, de tal maneira que de fazer com que essas pessoas também possam conquistar o seu espaço, que possam estar aptas a poderem também buscar deste planeta Terra a parte que lhes compete e tudo mais, e também poder se doar a estas pessoas, doar a este mundo, doar a este planeta. Nós, precisamos aprender a ouvir, nós precisamos aprender a entender, nós precisamos aprender a perdoar, porque ninguém ouve, ninguém sabe, ninguém pode falar alguma coisa se não souber ouvir. Ninguém vai perdoar se não souber perdoar, se não perdoar. Ninguém pode exigir de outro o perdão se nós não sabemos perdoar a nós mesmos e ao nosso próximo. Portanto, é importantíssimo estabelecer o conhece-te a ti mesmo a todo instante. Essas eram palavras de Sócrates que Jesus as adotou e que foram feitos vários poemas e várias literaturas se escrevem a respeito disso, e vários filósofos e vários cientistas escrevem a respeito disso, com outras nuances, com outras vertentes, mas é importante saber, sabe, que precisamos nos conhecer. Emmanuel diz no livro O Consolador: em tudo o que sentimos, que pensamos e falamos e que fizermos,
doemos o melhor de nós. Temos que doar o melhor de nós em todas as ações, em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que estamos agindo, na maneira de agir e na maneira de executar. Por quê? Porque é muito importante que nós todos aprendamos a evoluir, nos conhecendo e fazendo ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós. Esta é a mensagem do homem do futuro, o homem do novo mundo, o homem da nova terra, o homem que vai sobreviver e que vai estar presente nas transformações da nossa terra, do nosso planeta, que seguramente contará com todos nós, porque a ele nós pertencemos e nós queremos pertencer a ele. Muito obrigado